Bem, Tribo, a gente está começando agora a última aula, na verdade, né? A última aula do, dos araxás, né? Eu estou tendo um delay aqui no meu ouvido, mas acho que eu vou tirar esse delay aqui. Vai ficar melhor. Na verdade, quando a gente chega no chakra da coronária, a gente está chegando na metade, e nem na metade ainda do que a gente teria que estar passando. Mas quando, né, vocês vão se aprofundando cada vez mais nos florais, né, na minha metodologia de trabalho, na visão que eu tive, na visão que eu tenho, na visualização, né, desse esquema como um todo, e eu tenho que, por obrigação, estar passando isso, né? Ou de forma gratuita, ou de forma paga. Por quê? Porque é um conhecimento que não pode ficar só para mim. A gente tem que passar e dar liberdade para que as pessoas continuem esse processo de estar ensinando, né? O ato de servir, né? Então, quando você ensina, mesmo que seja pago, você tem que ter o sentimento de servidão, de estar servindo, né, como um canal, né, bem preparado, que trabalhou para estar bem preparado, para que aquela pessoa dê continuidade a esse conhecimento. O que o corpo, o que o físico não aprende, a matéria não aprende, a alma apreende, tá? Então, a história do descobrir, né? Eu não descobri uma técnica, né? Eu levantei só o véu, ela não veio do nada, né? Ela veio de algum lugar, eu levantei o véu e eu comecei a passar elas para os meus alunos, né? Para que eles se tornem grandes também, tanto quanto eu nos florais, né? A intenção do nosso trabalho é fazer com que os terapeutas cresçam, né? Tenham vontade de crescer, né? Isso em todos os sentidos, né? Emocionalmente, né? Profissionalmente, né? Espiritualmente. Então, por que é esse o nosso objetivo? Talvez seja a nossa missão, né? Uns vêm com a missão de atender e servir mais, e outros vêm com uma outra missão, né? Que é de descobrir, né, o que está encoberto e colocar, né, para que as pessoas visualizem e vejam e vivam aquele mesmo, né, mesmo conhecimento, tem aquele mesmo conhecimento, tá bom? Desde o início, cada aula que termina, a gente sabe que deixa muita coisa para trás, né? Nós temos aí 1 hora de aula e fica muita coisa ainda para trás. Então, a gente sempre faz uma pequena revisão, uma pequena revisão mesmo, né? Para que as pessoas vejam que o que ficou para trás também precisa ser revisto para estar ligando, né? Esses dias eu conversei com uma aluna minha e ela disse que quando ela viu a terceira vez, que ela viu que tinha muita coisa que ela aprendeu muita coisa, realmente ela apreendeu muita coisa, né? Então, olhar mais vezes. Se as pessoas acham que eu não uso isso no dia a dia, sabe? Se alguém olha e fala, ele está ensinando, mas será que ele usa isso mesmo? Pessoal, eu realmente uso isso muito, porque foi através dessa leitura que eu comecei a entender o caminho para que os florais fossem elaborados, tá? Não veio simplesmente do nada, ele veio de um contexto, né, de coisas que eu aprendi durante a minha vida. E ali eu fui fazendo os meus pontos de apoio para que eu pudesse
juntar e associar, né? E eu tenho uma facilidade de conseguir associar as coisas com clareza. Às vezes eu tenho dificuldade de falar com clareza, mas quando eu começo a associar, fica bem claro para as pessoas. Eu não me ofendo quando não tem muitas perguntas, porque é difícil, né? Porque a gente começa a colocar as pontuações, né? As associações de uma forma tão bem feita que os alunos, eles não têm muito o que perguntar, e sim tem muito que rever as aulas mais vezes, para que eles consigam apreender, né? Com mais força, dar força pelo aquele aprendizado. O aprendizado, como todo e qualquer coisa que a gente faz na vida, você tem que botar força naquilo, você tem que sentir força para que aquilo flua, né? Não ficar uma coisa muito esotérica, né? E esse era o meu maior medo quando eu comecei a trabalhar com os florais. Tanto que, se você vê, eu homenageei os anjos no meu livro, com suas 72 essências, com 72 anjos cabalísticos, mas não utilizei os anjos no livro, a não ser algumas mensagens de anjos. Para que o que veio para mim é que, se eu fizesse isso, de certa forma, eu ia tornar esotérico demais para as pessoas que são esotéricas. E isso não ia fluir, né? Porque o esotérico demais, ele está muito na lua, tá? Ele está muito achando que ele tem que ser o ser perfeito iluminado aqui, né? E pelo contrário, aqui você não tem que ser iluminado, você tem que levar a luz, mas não querer ficar o tempo todo como um ser de luz, porque o corpo precisa vivenciar a matéria, né? O espírito precisa vivenciar na matéria. E quando você faz isso, se o espírito, se a alma, ela está num outro plano, por que eu quero ir para esse plano agora? Né? Eu tenho que deixar ela vir para cá. Eu tenho que deixar ela incorporar nesse corpo e vivenciar esse corpo. A gente vê muitas das pessoas se dedicando, por exemplo, igual tinha antigamente, Viver de Luz, né? As pessoas que criaram, teve um grupo uma vez que criou Viver de Luz, que eles não se alimentavam para não poluir o corpo, mas eles conseguiam controlar o corpo e não ficavam tão doentes. Mas não ficavam bonitos também, não. Mas não ficavam doentes. Assim eles diziam. Essa teoria, ou esse grupo até sumiu, né? Eu não sei onde chegou, porque diziam que viviam só de energia, tá? Mas e o corpo, e a alma, e o espírito aí precisaria estar vivenciando aquele movimento dele estar encarnado aqui. E você deixa de viver essa parte porque você quer se espiritualizar na Terra. Não, aqui é para viver na Terra, é para viver com os pés no chão, tá? Você pode ter o equilíbrio do espiritual com o material, né? Não tanto o céu, nem tanto o inferno, né? Tentar procurar o caminho do meio. Esse é o que a gente precisa buscar, né? E isso a gente tem que passar para os nossos pacientes. Só assim, abrindo uma, uma, um parênteses aqui, né? Eu não leve isso como uma chamada de atenção, não levem isso como uma coisa que, né, que é totalmente fechada assim, não. Eu acho que a maioria ganhou para mim nesse caso, né? Uma vez eu fui num lugar, atendi 3 mulheres de um dia para o outro que tinham feito uma esterectomia total, ou seja, retirada do útero total. E as 3 eram puramente vegetarianas, né? Uma era 2 anos, outra era 7 anos, e outra devia ser uns 10, 12 anos, eu não lembro bem. Mas 2 eu lembro bem, que uma era 2 anos, outra 7 anos. E elas tiveram que tirar o útero, né? E eu perguntei o tipo sanguíneo delas.
é o tipo do sangue O positivo, né? Então, assim, segundo os grandes entendedores, né, dessa alimentação através do conhecimento do tipo sanguíneo, o O positivo é o sangue mais primitivo que tem. E é um sangue que precisa realmente de coisas mais densas, né? São pessoas que podem comer carne, pessoas que podem tomar sua cerveja com força, mesmo sem vontade, sem problema. Não que estou falando nada em excesso assim, mas que eles podem comer coisas pesadas. Isso todos nós precisamos. Mas esse tipo sanguíneo, ele é mais severo com isso, porque se ele não tiver, ele perde a base. E as três tinham grandes dificuldades de lidar com a matéria, muito grande, as três, e as três tinha tirado, né, toda a força terrena dela por estar querendo viver só, né, nas coisas mais sutis, né, nos alfaces, nas comidas mais sutis assim, da vida, tá? Aí eu expliquei para ela, falei, não, né, mas isso tal coisa substitui. Eu falei, olha, nem sempre, mas eu acho que você deve estudar um pouquinho mais, procurar saber um pouquinho mais, para que não fique pior, porque você está perdendo aí o seu elemento terra, né? O chakra esplênico, ele é terra e água, né? Então ela está perdendo ali, né, a energia do elemento terra e do elemento água, ali porque quis aí viver um mundo, né, mais sutil através da alimentação, e esse não era o caminho, tá? Então, assim, essas coisas eu percebo muito, né? Você tem que viver naquele ambiente, você tem que se adaptar àquele ambiente seu, né? Você não precisa pegar todos os venenos deles, mas se adaptar na maneira acompanhando o seu sistema como um todo, né? Porque as vibrações que você recebe é condizente com os minerais que estão dentro do seu corpo, né? E se você tem um tipo sanguíneo, com certeza alguns minerais ressaltam mais do que o outro, porque tem que ter uma adaptação, tem que ter um ajuste, né? Todos nós temos que ter um ajuste o tempo todo e tem que estar se ajustando o tempo todo, né? Entendendo isso, que você começa a entender que realmente o planeta tem influência na gente, né? O planeta tem influência na gente, inclusive nos chakras, né? E as pessoas as pessoas estão estudando o chakra, precisa aí passar aí para conhecer, por exemplo, o chakra humeral, aonde é que está ligado. Falam de chakra humeral, mas não sabem no que ele está ligado, por exemplo, né? Que é aí um 8º chakra, né? Então, todo mundo fica muitas pessoas ficam tentando falar sobre esse chakra, mas não entendem. Mas se entender, né, os solstícios, né, se começar a entender, né, o movimento das eras, vai começar a entender o 8º corpo ligado aí, né, nos 12 signos, nos 7 chakras, e no próprio movimento, né, que a gente tem. Não sei se você já percebeu, você já deve ter percebido, uma hora, de repente, vocês estão parados, seu corpo começa a fazer esse movimento, tá? Se você não estivesse no chão, seu pé também estariam fazendo isso, assim, ó, tá? Eles estariam como, quer ver, não tem, como eles estariam fazendo esse movimento aqui assim, ó, tanto em cima como embaixo, né? Mas como você está com o pé firme, ele fica só aqui, ó, esse movimento. Isso tem a ver com o planeta, tem a ver com o movimento do planeta, tá? Tem a ver com o movimento do planeta, tá? Mas eu não consigo mexer. Eu posso ficar assim, que eu consigo ficar parado. Se você fechar os olhos, você vai ver que você vai entrar numa espiral, né? Se não entra, aí você tem que dar uma olhadinha, porque você está com um problema, né? E esse problema aí está ligado aí à sua bomba de sólidos, que fugiu o nome agora, né? Mas daqui a pouco eu lembro, tá? E é um desequilíbrio do osso aí, senoide, que faz esse esse movimento, né? Devido a esse bomba sacral, eu esqueci o nome agora, né? E ela te ajuda a fazer esse movimento, mas aí você tem um problema, né? Não na cabeça, mas um desequilíbrio de um osso da cabeça, que você não consegue, não tem essa pulsação dessa bomba crânio-sacral, que chama bomba crânio-sacral. Não tem esse movimento.
né? Porque há um desequilíbrio de um osso chamado osso esfenoide. Mas isso é assunto para outra coisa. Esse movimento, na verdade, ele está ligado aí a uma conexão com o oitavo corpo, né? E o oitavo corpo ele tem esse movimento aqui assim. Só que muita gente coloca ele aberto aqui atrás. Não, ele faz isso em pé, faz isso do lado também, todos os movimentos, tá? O que eu falo? Por que eu estou falando isso? Pela ligação sua com a espiritualidade. E se você vai trabalhar o chakra coronário agora, você tem que saber que o chakra coronário ele é ligado também, ele é o mais próximo da conexão com o chakra humeral. É ele que faz essa conexão com o chakra humeral. Ele não fica lá, ele faz a conexão muito alinhada com ela de forma muito rápida, né? E quando ele não faz, a pessoa entra em uma confusão mental muito grande dentro dela e ela não consegue se integrar. E você percebe isso, até mesmo quando você passa a mão, está tudo gelado, ela está totalmente desorientada, né? E normalmente quando você bloqueia esse chakra aqui também começa a ficar bloqueado. Aí você pede para a pessoa ir no jardim desse jeito. Não, é um pouco complicado. Quando você percebe que a pessoa está nessa posição, que ela está nesse movimento, né, de desorientação, né, espiritual, e você percebe isso, tem como perceber, né, ela fala coisa com coisa, né, você vê que ela não está ali na sua frente, ela não está na sala, ela não tem nenhuma conexão com a espiritualidade. É ali que é cortado que está cortado, né, ou está rompido essa ponte, né? Esse tipo de pessoa, por exemplo, não adianta você mandar ela no jardim, né? Você não manda. Se você não conseguir alinhar ela por poucos minutos, você consegue alinhar. Se você usa algumas técnicas de alinhamento, você faz alinhar, percebeu que ela está alinhada, é o momento de você fazer ela ir no jardim. Se ela não for, você faz uma composição aí das 7 flores aí do terceiro nível e coloca nela e experimenta para ver, entendeu? Normalmente ela acorda quando você dá as 7 flores para ela. É caso raro de acontecer, mas acontece, tá bom? E ela realmente fica totalmente orientada. Começa a falar coisa com coisa, né? Começa a falar que não tem nada a ver, não consegue sentir porque a religiosidade você sente, ela não consegue. E engraçado, não tem nada a ver com o cardíaco também. O cardíaco ela não consegue sentir porque ela não sente nem ela mesma, tá? Então, é bem assim. Mas isso aí é um assunto mais para frente, né? Na verdade é um assunto mais para frente. Mas aqui eu vou tentar explicar esse movimento, tá bom? Vamos voltar lá agora e eu vou falar sobre o chakra coronário, tá? Então o que nós fizemos? Nós falamos de todos os 7 chakras, tá? Eu vou repassar aqui como é a última aula dos chakras, né? Eu vou estar falando agora sobre, apresentando para vocês, né, uma repassada rápida até a gente chegar no coronário, tá bom? Mas tudo rápido, tá? Para você entender esse movimento, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, interessante. Ah, não. Também, claro, falha minha, né? Estava fechado aqui, tá? Então, isso aqui, pessoal, é esse movimento aqui. Dá uma olhada, que é esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento que esse movimento que eu falei para vocês. Se você está dentro do planeta, você tem esse mesmo movimento, só que de uma forma muito sutil, né? E como ele tem essa pressão para fazer esse movimento, se você para, você sente esse movimento. É o único movimento que você sente que você pertence mesmo, né, ao planeta, né, que você está interligado com ele. Esse é o único movimento que você fala, nossa, realmente eu tô dentro do planeta, né, eu tô seguindo ele, é isso aqui. Então, se você olhar, olha aqui, tá vendo, ó? Tá, esse aqui, porque aqui só está falando sobre os equinócios, mas esse movimento ele tem, tá vendo aqui, ó, olha. Esse movimento aqui, vocês aprenderam, quem fez o curso dos florais vitais, eles viram que a era se dá por esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui, ó. Ele fica
2.000 anos dentro de uma constelação, esse movimento aqui, tá? Nesse caso. Mas aqui ele sendo como se diz, em escala menor, né? É esse movimento que identifica, né, essa conexão aí com esse campo energético, né, voltado para a constelação, e onde você apontado aquilo dentro da constelação, né, igual agora Aquário, é que vai vibrar e imperar a espiritualidade de forma mais livre, mais aberta. Haverá um tempo que não será necessário ir ao templo para chegar ao Pai, tá bom? Então isso foi só mesmo de uma forma didática, onde você pula aí do coronário, do chakra coronário para a sua conexão do chakra coronário para a sua para a ligação aí mesmo com o sublime, com o superior mesmo, e com o planeta de uma forma integral. Sei que é um pouco complicadinho para explicar agora, viu, pessoal? Mas é uma maneira da gente estar podendo ajudar um pouco aí e despertar a consciência, tá? Aqui nós explicamos que, né, quando você está olhando uma imagem nessa direção aqui, você está tendo esse movimento em forma de comprimento de ondas, tá? Quando ele chega nos seus axônios, isso é transformado em impulso elétrico, tá bom? E depois isso vai caminhando até chegar nos neurônios, isso é transformado em luz, dependendo do teor da informação, do teor do tato, paladar, tudo isso, né? Mesmo se você tendo a reação bioquímica, isso vem primeiramente através de comprimento de ondas, que você começa a interpretar aquilo que está na sua frente, a forma de você entender aquilo que você está olhando, sentindo, tá? Tocando, tá? Cheirando. Então, é tudo através disso. Colocando as mãos, tá, né, através do tato, tá bom? Então, sempre através disso. O que acontece? Tá? Você pega essa informação desce pelo licor espinhal, ele tem um impulso aqui, isso aqui é uma outra história, a gente entra no cerebelo, bulbo, ponte e desce e vai até o chakra correspondente àquela informação. Se for uma informação sexual, né, ligada, tem uma conotação ligada à sexualidade, ao fogo, à vontade, à coragem, ao ânimo, à disposição, ao partir para cima, a coisa do guerreiro, você vai depositar essa informação aqui na altura do chakra chakra básico, né? Chakra da base. Então, depois você tem um chakra esplênico, que é o chakra do movimento, tá? Depois você tem um chakra umbilical, que é o chakra do trazer para si. Depois você tem um chakra do equilíbrio, que é o chakra cardíaco, nós falamos sobre isso. Depois você tem um chakra laríngeo, tá? Que é o chakra aí ligado à expressão, né? O início da materialização de um projeto, né? De uma ideia, de um plano, né? Ela começa a falar e aquilo começa a acontecer. Quando você começa a vibrar aquilo, né? A nível de vibração, expressão, vibração. Tá? E aquilo vai acontecer porque você vibrou também, pensou e vibrou, tá? Então, quando você pensa, você tem que vibrar. E você tem aí o chakra frontal, que nós falamos na última aula, vamos falar mais um pouco dele, e do chakra coronário, tudo bem? Tá? Que tá ligado aí né, ao planeta, né? Então, essa é a conexão nossa aí com o meio ambiente. Então, a gente está o tempo todo interagindo com tudo, recebendo, emitindo, né? E recebendo muito mais, né? Porque você recebe muito e passa um pouco daquilo que você recebe para o exterior, tá bom? E é isso aí, nós somos um planeta, né? Nós somos um universo em miniatura. Nós falando aqui, quando se fala em chakra, o tempo todo, se você está falando dos elementos que compõem aí as energias, né? O ar, a água, fogo e terra, tá? Cada chakra tem esses movimentos dentro deles também, além de ter no todo, tá? Como nós somos em escala menor, né? Tudo nosso é também trabalhado em escala menor, né? Mas tá lá, ar, água, fogo e terra, né? Você precisa do fogo, mas o fogo, para você ter fogo, você precisa do ar, né? Você precisa da terra, você precisa da água, tá bom? Para que esse movimento aconteça.
em menos quantidade, apenas para manter o equilíbrio, nesse caso aqui, tá? Vocês vão entenderam isso durante nossa aula no decorrer da aula. Isso foi só mesmo para ilustrar. Depois nós falamos do 0 aos 7 anos, o chakra ligado aí à figura paterna, a figura do pai, tá? Do 0 aos 7 anos, explicamos bem sobre isso, né? A ligação da criança com o pai nessa fase, né? A vontade, coragem, ânimo, disposição, tudo que é fora é pai, tudo que é dentro é mãe. Se vocês forem perceber, o chakra do pai é tudo para fora, o chakra da mãe é tudo para dentro, tá? Então, primeiro chakra ligado à figura paterna, segundo chakra dos 7 aos 14 anos, ligado à figura da mãe, né? Sentimento e emoção, tá? E chakra do movimento, tá? O chakra do caminhar sobre a terra, né? Das relações, né? Tanto ligado aí à sensualidade, mas também a sensualidade que é o ato de amansar o elemento fogo, de equilibrar o elemento fogo, né? Então você ativa o chakra esplênico em todos os movimentos que você faz na sua vida. Quando eu vou conversar com alguém, eu uso o chakra esplênico, a energia do chakra esplênico. A consciência está aqui, mas o movimento está lá. Entendeu? A minha forma de expressar está aqui, mas o movimento está lá. Olá, tudo bem? Como você está? Preciso de uma informação. Eu usei um movimento sensual para chegar. Não tem nada a ver com a sensualidade ligada à sexualidade, né? O ato sexual, mas sim sensualizar, né? Falar com maciez, falar com, né, com pureza de sentimento, tá? E é um dos chakras ligado aí mesmo a coisa da pureza mesmo, né? da limpeza. Ele protege você da agressividade do chakra da base, tá bom? Que é importante. A força está no chakra da base, é o ponto de partida. Depois você tem aí dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 anos, ligado aí ao chakra umbilical, que é o chakra do pai. Chakra do pai, chakra do pai, tá? Depois você tem aí, né, dos 21 aos 28 anos, o chakra cardíaco, né? Chakra do equilíbrio, tá? Então, daqui para baixo, tudo é material, tá? As conquistas, os movimentos, tá? Então, tudo é mais terreno, são coisas mais terrenas, são coisas de construção, de fazer. Aqui para cima, daqui para cima são mais expressão, intuição, né, espiritualidade, idealização. Acendeu uma luzinha aqui no seu coronário, vem para cá. Você tem a intuição. Quando você tem a intuição, cresce a luzinha. Nasceu a luzinha da boa ideia. Opa, agora eu vou expressar. Então, olha que legal. Primeiro aqui, né? Agora, você pode ter uma inspiração espiritual, você percebe. A ideia se dá por aqui, tá? E a expressão aqui, tá bom? Então, chakra laríngeo, nós falamos aqui dos ciclos, né? E falamos aqui da síndrome dos 28 anos, né? Que é uma fase difícil, segundo a alquimia. As pessoas nascem com 28 anos, elas estão prontas para o mundo, né? Não antes, porque ela está maturando, né? Aí, então, assim, na verdade, porque ela passou aí, né, a primeira fase da vida dela, né? Nos 25 anos, ela vivenciou e desenvolveu na matéria o que ela precisava. Agora ela vai começar a entrar num outro plano, onde ela vai começar a entender as coisas da espiritualidade, tá? E aí ela entra num outro plano, né? Num plano mais sutil. Então, por isso que ela está pronta para viver no mundo. Agora ela vai viver um pouco mais, né? Olhar mais o todo. Aqui ela olha muito para o umbigo dela. E até aqui ela olha muito para ela, né? Nessa parte aqui. Depois daqui para cima ela começa a olhar o todo, começa a olhar o mundo como um lar mais plano, mais aberto, mais como todo. Tá bom? Depois você tem o chakra frontal, nós falamos semana passada, um chakra tipicamente feminino, né? E é um chakra, ele é tão feminino que tem aquela história, né? Quando a mulher tem uma intuição, respeita, porque o caso é sério. Então, as intuições das mulheres são mais profundas do que a intuição masculina, né? O grande problema é quando ela quer manipular isso aqui, ela se perde. Mas a intuição dela é muito mais certeira. Ah, você quer fechar o negócio com aquele cara? Olha, não fecha. Eu acho que você não deve. O cara vai
fecha e quebra a cara. Aí ele vai falar que a mulher jogou praga. E não é que ela jogou praga, é porque ela viu primeiro, né? Então, assim, quando ela tiver, você sente na voz dela que ela está usando a intuição, meu filho, é respeitar. Não é nem pensar em duas vezes, é respeitar. Por melhor que pareça a novela na sua frente, não vai. Porque a intuição dela, quando ela trabalha ela com seriedade, né? Não com ideia da manipulação, você pode ter certeza que ela falou certo e você vai ter sucesso se ouvi-la. Se não ouvir, vai pagar um preço muito alto, tá bom? A intuição, chakra da mãe, chakra da mulher, tá? E você tem aí, agora, dos 42 aos 49 anos, tá bom? É o chakra coronário. E todo mundo que vivencia esse chakra, que vai vivenciar esse chakra, vai ter uma coisa em comum, tá? E nós vamos falar agora dessa coisa em comum, tá? E essa coisa em comum que a gente tem que falar. O chakra coronário, ele começa a sua vibração de 42 a 49 anos de idade. Vai chegando aos 40, a pessoa já começa a sentir necessidade de encontrar-se com Deus. Não encontrar-se através do desencarne, não, mas encontrar de uma forma espiritual, de achar que é o momento dele começar a buscar Deus. Nessa fase, você costuma ver muita gente, antigamente se via muito mais, mas ainda hoje se vê aquelas pessoas com a Bíblia debaixo do braço, às vezes um terno velho, né, um sapato, né, porque são pessoas humildes, ela agarra na mão das crianças e aquela filhinha de criança atrás e ele falando assim, agora nós vamos para a igreja encontrar Jesus, né, e puxa as crianças e vai para a igreja. Então, assim, isso aconteceu muito e acontece muito ainda quando ele não tem uma base espiritual que o acompanha, né, o que ele teve acesso durante a vida. Mas você vê que nessa fase é o momento do cara estar mudando, às vezes, de religião, né, e a grande necessidade que tem de encontrar Jesus, ele acaba arrastando toda a família também, porque ele acha que é a maneira de ir para o céu, né? O camarada fez merda a vida inteira, pisou na bola a vida inteira, e quando ele chega nessa idade, ele acha que ele tem que voltar-se para Deus para pegar a sua remissão. E é interessante, porque isso é muito comum acontecer, né? Mas o estrago que ele faz também é muito grande quando ele faz isso, né? Porque ele vai tirar daquelas crianças a possibilidade delas serem crianças. Então você vê aí levando criança de 3, 4 anos para a igreja, todo dia martelando na cabeça dela, obrigando ela a ler aquilo direto. Você vê aí, obrigando as crianças a fazer a Bíblia, outros lugares, ao Corão, né, e batendo nas crianças, para as crianças ficam. E eles batem mesmo, muitos deles batem nas crianças, dizendo que está fazendo aquilo em nome de Deus. E obriga as crianças a trabalhar. E vai criar e aí jovens atrapalhados, porque eles vão perder toda a noção aí de desenvolvimento natural, né, de uma forma, né? Existe forma de educar a parte da religiosidade, mas não dessa forma, né? As crianças, elas devem ter o que mais protege uma criança é o conceito familiar, né? A religiosidade dentro de casa, mas de forma suave, de forma mais límpida, no sentido de que, né, da hombridade, da honestidade, da segurança, da conversa, do apoio, né, da família, e não achando que fora da família ele vai buscar um outro pastor para corrigir a vida dele, né? Isso, 42 a 49 anos, é muito forte. E você vê que tem muito terapeuta que está aqui nessa fase, e muitos profissionais nessa fase começam a se tornar terapeutas também, né? Porque eles sentem a necessidade de estar passando alguma coisa ou de estar buscando também. Eu digo que todo terapeuta ele é um buscador, né? E ele vai buscar também a sua
remissão aí, usando aí a prática do servir, né? Que é um caminho até melhor, né? Ainda não é o perfeito, porque é o melhor, né? Porque esquece às vezes um pouco do lado material e abandona. Eu tenho uma tia que ela foi muito importante para mim, porque minha mãe e ela trocavam de vez em quando de filhos, né? Então eu ia para São Paulo e vivia com ela lá durante um tempo, trabalhava em São Paulo, era um menino novo, né? Tanto que eu fui para São Paulo por causa dela. E meu primo ia para minha cidade, vivia na minha cidade, lá, e morava na casa dos meus pais. Então tinha essa troca. Tanto eu como meu irmão e os dois filhos dela fizeram a mesma coisa, né? Nós íamos, um ia para a casa do outro. Porque eu ia em São Paulo, me adaptei melhor por causa da minha profissão e tudo, e ele ia para a minha cidade, se adaptava melhor por causa da profissão dele. Então era engraçado isso. E ela era uma pessoa muito boa, muito legal, né? Mas quando ela chegou aí para a igreja evangélica, né? Eu lembro que uma vez ela estava na casa dela e ela falou assim: é aniversário do Felipe, vou preparar a festa dele. E vocês vê o esforço que ela fez para fazer uma festa do menino, aquela coisa bonita do netinho dela, primeiro netinho dela. E quando o pessoal estava chegando, ela chegou e falou assim: ó, tá tudo aí, pronto, tudo certinho, não tem nada errado, agora vocês me dão licença que eu vou encontrar Jesus. E ela saiu e deixou todo mundo lá, e deixou a filha com o netinho, passando o aniversário com os amiguinhos, com as outras pessoas que vieram, e ela foi embora para a igreja, né? Eu estava lá nesse dia e eu achei muito estranho, ainda fiz um deboche, né? Eu era moleque, né? E fiz um deboche que eu olhei na porta e falei assim: mas eu não estou vendo ela encontrar com Jesus, eu estou vendo ela andar na rua, né? E o pessoal deu uma risada lá e tudo, assim, e foi mais uma brincadeira mesmo, meio que deboche, mas era uma tia maravilhosa, em todo sentido, ela, ela foi muito, muito importante para mim. E ela é importante, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa muito boa. Mas isso é que a religião faz, às vezes. Mas há de se tomar um cuidado com isso, né? Porque a necessidade de se ligar à espiritualidade nesse momento é muito grande. E há os bloqueios também, mas os bloqueios do chakra coronário nem sempre está ligado à idade, tá? O bloqueio de um chakra coronário, por exemplo, ele pode estar ligado em qualquer momento da vida. Ele pode acontecer, costuma acontecer bastante entre os 35 e os 40 anos de idade, né? Onde muitas pessoas entram em desespero mental, porque a atividade mental é muito acelerada. Esse é um chakra que está muito ligado ao chakra coronário. Tem uma ligação muito íngreme, né? Muito fina, porque, né, ele já dá direto com a pineal, e a pineal é a sua linha de conexão, né? Aí com o seu sistema como um todo, tanto fisiológico como também, né, acompanhando aí os ciclos da Lua, está ligado aí a essa conexão da sua pineal, né? Para quem não sabe, a pineal também ela é um órgão, tá? Ela é um órgão sensorial, tá? E ela está onde? Ela está, né, no chakra coronário, basicamente. Ela faz a conexão dos dois, né? É uma cruz, né? Entra aqui e desce aqui, ó. Então é um cruzamento ali, né? E dizendo para vocês que ele é um chakra sensorial porque ele te dá noção de espaço e de tempo, né? Quem faz isso é a pineal, né? Então, se você tem uma conexão espiritual, se você tem uma mediunidade, né, aprimorada, isso está ligado, né, à sua pineal, né? É ela que faz aí você se conectar com outras dimensões, né? O chakra é esse órgão, que é a pineal. Então a pineal, apesar dela ser pequenininha, ela é um órgão, tá? Ela é um órgão físico, um órgão sensorial, né? Então ela te dá a noção de que você está aqui, né? Nessa dimensão, né? E também a sua conexão com a segunda, terceira e quarta dimensão e assim por diante. Quem faz isso é a pineal, tá? E olha onde é que ela fica, né? Ela fica no centro da cabeça, no meio né, em direção ao chakra frontal, né? E aí acontece, e o que acontece? Ela entra em desorientação aqui, ela perde essa conexão aqui, né? E assim, por isso que entra o desespero, né?
dessas pessoas. Nós tivemos uma experiência algum tempo atrás, eu tive uma experiência com uma pessoa algum tempo atrás, mas interessante que aconteceu antes dela chegar, né? E isso foi até em Ribeirão, né? Chegou uma moça lá e antes dela chegar eu comecei a passar mal. E eu passando muito mal mesmo. E ela não foi no primeiro dia, foi no segundo dia do curso, né? E esse curso eu estava dando à noite, 3 horas, assim, foi em 4 dias o curso, eu estava dando 3 horas por noite. Eu não sei o que nós resolvemos fazer isso lá, na época, e antes dessa moça chegar, eu comecei a passar mal. E a hora que ela chegou, eu percebi que ela estava totalmente bloqueada, totalmente perdida. Né? E eu comecei realmente, aí teve uma hora que eu falei, nossa, eu tô passando mal, né? Tô passando mal, né? A Carol percebeu até, e aí a menina, quando foi embora, né? O esposo da Carol foi conversar com ela e percebeu que ela estava. Eu pedindo, por favor, para ele não conversar com ela, né? Mas ele não conseguiu muito entender a mensagem, para ele deixar ela embora, né? Mas ele conseguiu arrancar algumas coisas dela, né? Ela era uma médium de um centro de Umbanda muito bom, né? Muito boa, né? E um dia ela pegou toda a roupa dela do centro, foi lá e jogou no rio e nunca mais quis mexer com o centro, né? Aí ela tem uma espiritualidade aflorada, né? Perdeu essa conexão e ela estava entrando em, em processo de loucura, né? Tanto que no outro dia ela não foi no curso, ela não deu continuidade ao curso, né? Ela levou o livro, levou o material e tudo, mas ela não foi participar do curso. Só foi esse dia e fala disso quando disse que encontra com a Carol, eu quero voltar, eu quero fazer. Mas a Carol falou assim, não, a cabeça dela não está aqui, né? Mas aí foi uma conexão espiritual dela que estava bloqueado. Então vai encontrar isso, pessoas que abandonam nessa fase também pode acontecer. Nessa fase eles não abandonam muito, na verdade eles procuram. Essa moça estava em outra fase, né? Mas dos 45 dos 35 aos 42 anos pode acontecer esse desligue, né? Eu já vi pessoas, aconteceu isso com uma pessoa que teve um trauma, né? Também, e ela se culpou tanto, né? Pelo movimento que aconteceu, que ela entrou em paranoia, tá? E quase que ela desencarna. Se ela não conseguisse voltar para a ciência, e é a coisa mais interessante, né? Quando a gente conseguiu despertar nela, né? O trabalho dela de servir, né? De servir, e o caso dela foi tarô, vai jogar tarô, e ela já sabia jogar, e aprendeu na hora, assim, já sabia, já estava avançada, ela curou a vida dela, isso de um dia para o outro, uma semana para outra, ela já estava curada, a partir do momento que ela viu ali, que ela se entregou, a energia dela se encaixou novamente, e ela voltou ao normal. Então, assim, umas coisas estranhas que aconteceu, mas, assim, para vocês entenderem, são quase 30 anos atendendo, então você vê muita coisa, né? E a gente vê realmente muita coisa. Então, o chaga coronário é aquela pessoa que vai entrar na sua frente e ela não vai saber. Ela tem duas. Quando está em bloqueio, você vai ver que ela está totalmente desorientada. Espiritualmente, você vai perceber que você passando a mão na cabeça dela, até a cabeça dela está fria. Está assim, tudo frio, gelado. E ela fica com o olho meio assim, jogando para lá, para cá, falando coisa com coisa. Você vai ver ali. Essa pessoa, para ir no jardim, você tem que dar a mão para ela, né? Você tem que se conectar a ela de uma forma com que você consegue, isso demora poucos minutos, poucos segundos, né? Que ela pode se reencaixar e você mandar ela no jardim. Às vezes não tem como, às vezes você acaba pedindo para ela, ou preparando para ela um buquê, né? Dos florais aí, né? Do terceiro nível, mais especiais, para que ela possa voltar, tá bom? Mas tem outras maneiras também que na hora você acaba sentindo também, acaba ajudando relatar. Mas e aí? Aí acabou o chakra coronário, né? Bloqueou o chakra coronário. O chakra coronário é ligado à busca da espiritualidade. Você vai buscar a espiritualidade. De uma forma ou de outra você vai buscar. E você quer buscar.
tá? E você começa a se encontrar ali mesmo, é natural, é natural. Mas, e depois? O que que acontece? Aí eu fiz 49 anos, o que que acontece comigo? A resposta é, começa tudo de novo. Você vai passar e vai dar vazão ao seu segundo ciclo de vida, tá? E o que que vai acontecer? Você vai viver o chakra da base novamente. E esse chakra da base, o que que você sente nele? Saudade da sua primeira infância, tá? Saudade da sua primeira infância, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa advogada amiga minha em São Paulo. Quando eu entrei lá, ela estava chorando. Ela estava com 51 anos. Eu falei, por que que ela estava chorando? Ela falou assim, porque eu estou com saudade da minha mãe, né? Quero o colo da minha mãe. Eu falei, isso é natural. É o chakra da base que você está vivenciando outra vez. Então, volta a viver os chakras novamente. Lógico, o corpo já não é mais aquele corpo que você tinha, né? Porque tudo muda, tudo envelhece, mas os movimentos continuam acontecendo novamente. Só que já estão tudo maduro, né? Mas a vivência e o ciclo são contínuos até você até encontrar o momento, chegar o momento de você ter cumprido o seu processo e ter desencarnado, tá bom? Vamos lá. Mas os chakras, eles têm uma coisa muito interessante. Os chakras, eles têm uma ativação, eles têm uma ativação, né? Todo dia eles são ativados novamente. E ao serem ativados, esses chakras, né? Eles começam a pegar energia e ir passando de um para o outro. Mas como que faz isso? Como é que a gente percebe isso? É muito simples. O chakra da base, ele começa a vibrar às 6 horas da manhã, tá? Entre 5 e 6 horas da manhã. Nós arredondamos para 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é a ativação do primeiro chakra. É por isso que muitos homens acordam com ereção nesse momento. Não é um momento de ter relação, porque daquele momento ali ele está começando a ativar o chakra da base dele, tá? E ele precisa energizar os outros chakras, tá? Então o chakra do homem, ele começa a ativar, ele tem uma ativação mais potente ali entre 6 horas da manhã, tá? Às 9 horas da manhã, o chakra da mulher que começa a vibrar com mais intensidade. Por isso que a mulher ela tem necessidade de dormir um pouco mais do que o homem, tá? Então, as mulheres precisam dormir mais justamente por causa disso, tá? Porque é o momento que os chakras dela começam a estar vibrando com mais intensidade. Então, quando eu vibro o chakra do homem ele vai vibrar às 6 horas da manhã, depois ele vai até meio-dia, tá? De meio-dia, depois ele vai até às 18 horas, depois das 18 horas ele vai até 24 horas. Então, 24 horas ele está aqui em cima, ó. Não, perdão, aqui, volta aqui. 24 horas ele está aqui em cima, ó. É o chakra ligado à espiritualidade. Ele chega nesse momento aqui. O chakra da mulher começa a vibrar às 9 horas, às 15 horas, às 21 horas e às 3 horas da manhã. Aí muitos perguntam, por que eu acordo 3 horas da manhã? São vários motivos. Esse é um deles. O movimento fisiológico não está funcionando corretamente. Isso está ligado também aos órgãos, é lógico. Os órgãos ligados a um determinado chakra, tá? Então, nesse caminho, quando o homem sai, olha, às 6 horas da manhã, às 12 horas, às 18 horas e às 24 horas. Às 9 horas, às 15 horas, às 21 horas e às 3 da manhã. Quando
eu peguei a energia do meu pai e ativei ela de manhã e fiz esse movimento, é lógico que esses movimentos estão acontecendo aqui também. E às 9 horas é a energia da minha mãe, né? Pegou o cardíaco, pegou o frontal e veio aqui em cima também. Eu peguei a energia masculina e peguei a energia feminina. Quando chega nesse horário, às 3 da manhã, essas duas energias se juntam aqui, no alto da cabeça, elas se misturam, e eu peguei a potência, né, do dia e da noite. E quando eu chego aqui, nesse chakra, eles falam que uma bebe o veneno da outra, outros falam que se misturam, tá? E essa energia todinha, capturada, das 6 horas da manhã até às 3 horas da madrugada, elas pegam essa mesma energia e derramam na sua hipófise, né? E o que a hipófise faz? Ela comanda toda a produção sua de hormônio durante o dia. Ela distribui hormônios para todas as outras glândulas. Então, é assim que a hipófise é alimentada. É com essa energia que ela é alimentada. Ela não é alimentada pelo seu almoço, pela janta, pelo café que você toma, não. Ela é alimentada por essa energia, tá? E quando ela acontece isso, aqui tem uma gravura muito interessante que é feita pelos alquimistas. Ela faz esse movimento, tá? Então você vê, ela pega o veneno, jogou a energia. Aqui você pode ver, ó, o Sol e a Lua. Os 4 elementos. Aqui, olha, a simbologia dos 4 elementos. Isso aqui, esses símbolos, são símbolos dos 4 elementos da alquimia. Tá? Ligado tudo na base. É o nascimento, a sua energia toda aqui. E você tem a influência do Sol e da Lua. Do homem e da mulher. Da noite e do dia. Aí quando vocês jogam aqui, começa a energizar todo o seu ser. Ou energiza o ser como um todo. Mas não é muito interessante, né, esse movimento? Então, assim, essa é a parte que ninguém consegue ver, a não ser um terapeuta mais afinado, que percebe, né? Por exemplo, se não está dormindo de noite, você tem que botar seu paciente para dormir. Ele tem que dormir, porque ele precisa, né, enquanto ele não conseguir harmonizar o dia e a noite dentro dele, ele não tem cura. Ele não vai se curar. Por isso que o sono, ele é sagrado, ele é importante. Tinha um conceito, antigamente, de que as pessoas não podem jantar, por exemplo. Não pode jantar porque é perigoso. Por que não? Lógico, você não vai comer comida pesada, mas se alimentar. Se à noite você vai estar ali também ativando as energias do seu corpo. Durante o dia, o chakra do pai, as energias do pai, elas estão com bastante evidência, são ligadas aos elementos terra, né, e fogo, né? Então você está no terra e no fogo, você está no sol, você está no dia, né? Então durante o dia, terra e fogo forte. Quando começa a entardecer e vai anoitecer, você vai entrar nos chakras mais ligados à noite. E é o momento deles começarem a ativar mais e potencializar a força dele para que às 3 da manhã essa energia caia de volta aí na hipófise e começa a produzir, né, hormônio e distribuir para todas as outras glândulas, né, do corpo. Tá bom? Tireoide, suprarrenal e assim por diante. Tá bom? Então é assim que funciona. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima.